eu tomei a liberdade de trazer uma palavra para os irmãos que tem a ver com o amor, mas não tem a ver diretamente com 1 Coríntios 13. Tem a ver com Mateus capítulo 5, versículo 39. Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu queria ler com você esse texto, 9 versículos, 10 versículos, que eu vou ler o 38 também, que fica melhor. Versículo 38, por favor. Agora, eu não sei se a gente está na mesma versão, senão vou ler, tá? Tá bom. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo atirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Dá-nos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Dê-nos a Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos com a Tua palavra. Fortalece-nos com a Tua palavra. Dá que nós tenhamos ouvidos para ouvir a Tua palavra nessa manhã, só a Tua palavra. E aquilo que não é Tua palavra, que a gente esqueça, em nome de Jesus, que persevere, que preserve em nossos corações apenas a Tua palavra. Amém. Irmãos, a ordem da Bíblia é amar as pessoas. Mas a Bíblia, o Espírito Santo foi gentil conosco, foi misericordioso conosco. Ele vai mostrando as pessoas como se tivesse em departamentos, vamos assim dizer, né? Nós devemos amar nosso cônjuge. Ela diz que devemos amar o próximo, mas ela vai dizendo também que existe o próximo, que existe o irmão, que existe o amigo, existem pessoas que nos amam, né? Ele diz, se nós amarmos apenas os que nos amam, é possível e nós devemos amar pessoas que nos amam. E Jesus diz que isso é fácil, todo mundo faz. É fácil, mas embora mesmo as pessoas que nos amam, muitas vezes a gente não consegue amá-las também. Existe um desafio do amor. Eu tenho crido cada vez mais, eu já falei aqui algumas vezes na igreja, que eu percebo que amar é a nossa principal tarefa. A nossa principal, é a nossa principal matéria a ser aprendida. Aprender a amar é um desafio histórico, da história humana. É o maior dos mandamentos. Não amar é a quebra, constitui a maior quebra dos mandamentos. Se nós prestarmos atenção, todas as quebras dos mandamentos de Deus está relacionado à ausência do amor no coração, na vida das pessoas. Amar é o nosso maior desafio. É a principal das matérias que nós devemos ter. E nessa manhã, eu quero falar sobre o amor direcionado ao inimigo. Como amar o inimigo, ou ame o teu inimigo. Não é uma tarefa fácil amar o inimigo. Mas a Bíblia ela é interessante porque ela diz assim, nas relações que você vai construir ao longo da sua história, você vai se deparar com pessoas que se constituirão suas inimigas. Ela é sua adversária, ela é contra você,
ela não está, ela não vai oferecer a você nada que seja bom, de sorte que ela será o teu inimigo. E Jesus diz, você precisa amar pessoas que são inimigas tuas. E a Bíblia reconhece que existem relações de animosidade. Deus reconhece que vai acontecer nos nossos relacionamentos. E que em nossos relacionamentos acontecerá de que haverá pessoas que se tornarão nossas inimigas. E eu coloquei aqui uma lista bem breve de coisas desse texto aqui que são horríveis de viver, mas que nós podemos nos deparar com elas. Jesus disse que que pessoas poderiam bater na nossa cara. Ele disse, as pessoas vão bater na sua cara. Elas vão golpear você, vão ser violentas com você, seja de maneira literal. Eu estava aqui pensando, uma palavra como essa, talvez ela não sirva para a sua realidade pessoal, de violência, de abusos, mas nessa manhã eu espero que ela seja de orientação também para você, ou de fortalecer aquilo que você já sabe. Mas a Bíblia diz então aqui que há relacionamentos em que as pessoas vão bater na nossa cara, vão tomar o que nos pertence, vão nos obrigar a fazer o que nós não queremos fazer, vão nos maltratar, vão nos odiar e vão nos perseguir. Jesus está dizendo que quando isso acontecer, quando bater na sua cara, vire a outra. Se te obrigarem, se te tomar a capa, dê também a túnica. Se te obrigar a fazer uma coisa, vá além. E Jesus dá-nos um caminho de como é que nós devemos reagir ao mal que nos afetam. Mas quando eu estava pensando sobre isso, há umas 2 semanas atrás, há umas 3 semanas atrás, sobre esse texto, eu fiz uma pergunta. Eu disse, será que Jesus está dizendo que esta é a maneira que eu devo lidar com ambientes de abuso, com relações abusivas? Que eu devo sempre ser assim, em uma relação contínua, de anos e anos, de tempos em tempos, de uma relação de casamento, uma relação de amigos, uma relação que ela está acontecendo o tempo todo, eu devo ser assim? Jesus está me ensinando como é que eu devo me comportar em uma relação abusiva? Ou Jesus está me ensinando como é que eu devo me comportar em relações de abuso circunstanciais? É muito diferente quando você lida com circunstâncias de abuso, que a pessoa tem uma atitude violenta com você e você nunca mais vai vê-la, você nem a conhece, aconteceu. Aconteceu talvez no supermercado, aconteceu talvez no momento do trânsito, aconteceu, mas nunca mais acontecerá. Ou Jesus está falando para aquela esposa que apanha do marido, continuar apanhando do marido. Aquele marido que sofre os abusos do seu filho e continuará para sempre, ele tem que ter uma relação assim de sempre virar a face. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu sou inclinado a dizer que me parece que Jesus não está nos falando a respeito de relações contínuas, onde exista abuso, que nós devemos ser assim, mas em relações circunstanciais, nós devemos agir como Ele nos ensinou. Mas como é que nós devemos amar o inimigo que convive com a gente? Este ambiente que Jesus escreveu aqui para nós, de Mateus capítulo 5, é ambientes de acúmulos de maldade, ambientes e relações abusivas, é uma receita de ódio. Como é que é possível fazer você odiar também? Como é possível criar um ambiente em que se consiga
penetrar o seu coração e mexer dentro do seu coração, a fim de que essas coisas amargas com as quais você depara do dia a dia na vida, elas podem ter um poder destrutivo de corações que desejam amar. Então, esse ambiente de abusos e de relações abusivas, elas podem fazer com que você desista de amar e comece a odiar. Você começa a devolver para o agressor a agressão que sofreu. Você pode oferecer para o abusador uma atitude de abuso também, aquele tipo de característica de lei, como a Bíblia diz, que os antigos diziam, essa talvez é a lei de Talião, né, uma das mais antigas leis, que é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou, né? Pisou no meu calo, eu piso no teu. Você roubou alguma coisa minha, então eu vou lá na tua casa e tomo aquilo. Essa lei de causa e efeito. Jesus, ele está dizendo que relações assim, de bateu, levou, eu tomo, você que fez por mim, então eu vou fazer por você o que você fez por mim. Eu desejo, né, não tem aquela frase, eu desejo o dobro para você daquilo que você desejou para mim. Parece que Jesus quer nos ensinar que não é assim que as relações devem acontecer. Parêntese. Irmãos, na relação de inimigos que eu vou falar aqui com os irmãos, eu não estou falando do ladrão, eu não estou falando de relações em que o governo, a polícia, a justiça deve interferir. Eu quero falar mais precisamente das relações mais próximas a você. Tem a ver com seu cunhado, tem a ver com a sua sogra, tem a ver com seu marido, tem a ver com seu filho, com seu pai, tem a ver com seu pastor, com a ovelha, com seu colega, tem a ver com as pessoas do seu trabalho, mas especificamente assim. Então, cuidado com os ambientes de abuso, as relações de abuso, porque elas têm uma receita para o ódio. Porque, irmãos, nós não somos bem vistos por todo mundo. Você pode se sentir alguém agradável, você pode se sentir alguém educado, você pode se comportar e acreditar que você seja uma pessoa normal. Mas acredite, você sabe muito bem disso. Nem todo mundo gosta de você. Eu não sei se eu te perguntasse agora, se você se lembra aí de uma pessoa específica ou de pessoas específicas que elas não vão com a sua cara. Você pode se esforçar o máximo que você puder, mesmo assim, elas não gostam de você. E, de certa maneira, o seu jeito de respirar incomoda ela. O seu jeito de pegar no talher incomoda elas. O seu jeito de vestir incomoda elas. Lá na escola, lá na faculdade, na festa de família. Quando aquela pessoa chega, ou quando você chega, para alguém, a sua presença incomoda. Os seus pensamentos políticos incomodam. Os seus pensamentos religiosos, cristãos, incomodam ela. E de sorte que produz alguma coisa nela aversiva a você. Por mais que você se esforce para ser agradável, nem todo mundo gosta de você. Nem todo mundo gosta do seu jeito. Por mais que eu possa pensar assim, poxa, Robson, me esforço para ser honesto, sincero aqui com a minha pregação. Mas nem todo mundo gosta. Nem todo mundo vai com a minha cara, nem todo mundo concorda comigo. E esse ambiente de discordância, de pensamentos, de ideias, de crenças, elas podem ir para um ambiente em que elas vão se tornando mais tensos, de maneira que a repetição delas, e se você não tratar disso na sua alma e no seu coração, daqui a pouco você não consegue conversar com a outra pessoa, porque é assim as relações. Você sabe muito bem que às vezes chega alguém
né, eu já ouvi tantas vezes as pessoas falarem assim, olha, não gostei do Beltrano, porque, não sei, alguma coisa, né, as pessoas lá fora falam assim, o meu santo não bateu com o dela. Não fui com a cara dela, olha, não quero nem chegar perto. Não é isso? Então, é porque nós não somos bem vistos por todas as pessoas, nem todo mundo gosta de você. Você pode falar para a pessoa que está pertinho de você, nem todo mundo vai com sua cara. Não é verdade, irmãos? Nem todo mundo gosta da gente. Na minha juventude não tão distante assim, quando eu tinha lá meus 30 anos, eu fiquei escandalizado quando eu descobri que tinha alguém que não gostava de mim. Eu falei, mas como eu sou tão doce com as pessoas? Eu sou tão... Não é possível, você acredita? Eu falei, não é possível. Pois é, você pode achar que você é a bolachinha mais deliciosa aí desse pacote, mas tem gente que não gosta de você. Tem gente que não gosta da sua colocação. Não aprova o seu jeito de ser. E você vai ter que lidar com isso. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho. Não gosta do jeito que você senta no sofá. Não gosta do jeito que você... das músicas que você gosta. E parece ser uma coisa simples, mas o que nos fazem mal não são as coisas grandes. As coisas grandes a gente vê e evita. Mas são os acúmulos das coisas pequenas. Teve um pastor que me abençoou tanto com uma palavra que ele disse que o divórcio ele acontece por causa de pequenos divórcios que vão acontecendo no dia a dia. Pequenas coisas que vão, fragmentos de pequenas coisinhas, não trabalhadas, não tratadas, não perdoadas, não conversadas, não resolvidas, que ao longo de 10, 15 anos, aquilo vai acumulando dentro da gente, daqui a pouco o nosso coração está pedrado. De tanto abuso, de tanta palavra dura, de tanta repreensão. A Bíblia diz que nós não devemos... que nós devemos disciplinar os nossos filhos, mas ter aquele cuidado de não trazer para o coração do filho aquele desânimo, aquele coração amargo, de tanto dar bronca. A gente não fala assim, né, para o cônjuge, mas você só reclama de mim, você só fala mal, você só abre a boca para reclamar. E aí esse ambiente vai se tornando um ambiente pode se tornar um ambiente de abuso do patrão com o seu funcionário. O jeito de tratar, e o funcionário, no medo de perder o emprego, vai tendo aquele sentimento de subserviência. Não é humildade, é subserviência, de abuso, porque eu que pago essa conta aqui, eu que pago o seu salário, eu posso mandar você embora, eu posso fazer isso com você, então você vai encolhendo, vai respirando menos na sua casa, com seu pai, com seu irmão, com as pessoas. Jesus está ensinando para a gente ter o cuidado para não produzir ambientes de abuso nas relações. É preciso entender que quando Jesus fala para a gente assim, ame o seu inimigo, Ele não está dizendo assim, que você precisa gostar das pessoas. É preciso entender que nós podemos amar sem gostar. É possível amar sem gostar. Jesus não está ensinando a gente gostar das pessoas. Não existe um mandamento que diz assim, terás sentimento agradável para todo mundo. Goste de todo mundo. Aprove todo mundo. Não. Relação de amigo é relação de reciprocidade. Relação de marido e mulher é relação de reciprocidade. Relação de pessoas... parentes, é relação de reciprocidade. Eu dou para você, você dá para mim. É relação de afinidade. Você não vai andar com quem você não gosta. Mas a Bíblia diz para você amar quem você não gosta. Então é possível, porque Jesus não está dizendo assim para você gostar de quem te rouba. Para você gostar de quem bate na sua cara. Para você gostar de quem tira a sua capa e obriga você a caminhar uma milha. Para você gostar de gente que te persegue, gente que te maltrata. A Bíblia não está falando para você gostar dela, para você aprovar o que ela faz, para você concordar com o que ela diz. Você não é obrigado a gostar de ninguém, e você não é obrigado a concordar com todo mundo. Mas você é direcionado a amar essas pessoas, a amar o inimigo que está perto de você. Tem um filme, né, antigo, que fala assim, Dormindo com o Inimigo.
Já viu esse filme? Dormindo com o inimigo. É o marido. É a esposa. Quantas mães, quantos pais são maltratados pelos seus filhos. Por mais que o pai e a mãe é carinhoso, por mais que a mãe e o filho, os pais, se esforçam para os filhos, principalmente filhos adolescentes, filhos mais velhos, filhos talvez adultos, que os filhos são tão brutos como o pai. As palavras mais duras são faladas ali, e aí então machuca o coração. Eu vi um pastor uma vez dizendo que, às vezes, o pastor, no afã de cuidar de uma ovelha, né, um pastor de ovelha animal, no afã de cuidar de uma ovelha que está com a perninha quebrada, ele carrega aquilo no colo, mas a ovelha, querendo sair do colo do pastor, ele aperta um pouco mais, e nesse apertar um pouco mais, ele pode machucar a ovelha, mas a ovelha, em querendo sair do colo do pastor, ela pode dar uma pernada e machucar. Essa relação de cuidado, ela é uma relação que encosta, é uma relação que atrita, é uma relação que pode machucar, e a gente tem que ter o cuidado para que essas relações que atritam, que encostam, que falam, elas não chegarem numa relação que seja uma relação de abuso. Jesus não está nos ensinando a sermos masoquistas, a gostar de quem nos machuca, a gostar de quem nos maltrata, não. Nós podemos amar a todas as pessoas que nós não gostamos. Nós podemos amar a todas as pessoas que nós não gostamos. Mais uma vez, nós podemos gostar das pessoas, nós podemos amar. Estou confundindo aqui. Nós podemos amar as pessoas que não gostam da gente, que nos odeia, mas que também a gente não gosta delas. É possível não gostar sem odiar. É possível não gostar, mas isso não significa que não gostar é odiar. Ficar irritado com maltrato não é o mesmo que odiar. Se sentir ofendido com o maltrato não é o mesmo que odiar. E nem é o mesmo que não amar. Ficar irritado porque alguém te fez uma injustiça não significa que você não está amando. É diferente quando você está no trânsito, uma pessoa buzina para você, você fica irritado, ou alguém comete uma injustiça com você, você fica irritado. Isso não é ódio, isso é só irritação que passa. Quando passa a irritação, volta novamente a relação. Muitas vezes nós ficamos irritados com os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos ficam irritados com a gente. Fica com raiva da gente e fala palavras duras para a gente. Mas não significa que aquilo é ódio, que aquilo é uma relação de abuso. Não, aquilo só é ira. E aí a Bíblia diz que nós devemos tratar com a ira. Que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a ira. Que nós devemos, na ira, ter atitudes. Então, só dando para nós aqui alguns conceitos a respeito de gostar, amar, odiar. Quero dividir então, isso foi minha introdução longa. Então eu quero dividir minha palavra em duas partes. A primeira é o que fazer diante do inimigo. O que nós devemos fazer diante do inimigo. Atitudes que você deve ter consigo mesmo para com o seu inimigo. João capítulo 8, versículo 59. Dei muitos conceitos, agora eu vou preencher essas coisas com textos bíblicos. Ame o seu inimigo, se afastando dele, é o ponto 1 que nós vamos ler, mas vamos ler João 8,59, está lá assim, ó. Então pegaram em pedras para atirarem nele. O que Jesus fez? Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que é que Jesus está nos ensinando? Porque Jesus falou para a gente amar o inimigo. Jesus está tendo uma atitude ali de alguém que quer bater na cara dele, não literalmente bater na cara, mas Jesus está tendo uma relação ali de violência. O que Jesus fez? Evitou, se afastou, foi para outro lugar. Jesus viu que aquele lugar ele seria apedrejado. Jesus não ficou lá esperando ser apedrejado. Jesus ficou confrontando, medindo força com a pessoa. Jesus simplesmente
saiu dali, se afastou daquele lugar e foi para outro ambiente, foi para outro lugar. Como nós devemos amar, então, o inimigo nesse sentido? Se afastando dele. Há pessoas que não dá para andar. Se você ficar muito tempo ali, vai ficar pior. Você já viu pessoas que teve que amputar a perna? O médico chegou a uma conclusão que a melhor coisa para o corpo todo foi amputar aquela perna. Não é que a gente chega com qualquer dor na perna lá, a gente vai amputar a perna. Mas há momentos em que está tão machucado, está tão estragado, está tão ferido aquilo ali, que não tem outra opção a não ser ter que cingir, cortar, deixar para lá. Não conviver no mesmo ambiente durante um tempo todo. Que quando depender de você, você tem paz com todo mundo, mas quando não depender de você, que a pessoa vem com pedra para você, o melhor jeito a fazer é você talvez mudar de cidade, mudar de setor, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de ambiente profissional, mudar de frequentar aquele lugar, para o bem do todo. Não é que você está magoado, não é que você está com ódio da pessoa, que você não pode ver a pessoa, é que a pessoa não pode te ver, que ela quer te apedrejar. Jesus não está saindo da presença daqueles homens porque eles odeiam aquelas pessoas. Jesus está se afastando daquelas pessoas porque aquelas pessoas querem fazer mal para ele. Então Jesus, protegendo aquela pessoa de violência, ele sai. João 10:31. Olha só, João 10:31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Versículo 39, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. No mesmo capítulo, versículo 39 agora. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Saiu. Queria tacar pedra, queria prender, queria fazer o mal para ele. Não ficou discutindo, brigando, ele apenas saiu. Ele saiu, como diz uma pastora amiga minha, ele se recolheu. Ele se recolheu. Ele foi para outro lugar, deixou as pessoas ali brigando, falando, ele saiu do ambiente e foi para outro lugar. Lucas 4, 29 e 30. Lucas 4, 29 e 30. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, a Jesus, né? Jesus estava pregando numa sinagoga, eles acharam que Jesus estava com heresia, eles queriam apedrejar Jesus, matar Jesus, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e foi embora. Jesus, não sei como fez isso, ele fez isso milagrosamente, se foi um ato sobrenatural, porque as pessoas estavam levando Jesus, né, de maneira coerciva, vamos assim dizer, de maneira violenta, levando Jesus para jogá-lo no precipício. Mas Jesus, de alguma maneira, se livra daqueles homens ali e sai e vai para outro lugar. Eu não sei como que aconteceu isso, eu só sei que Jesus deliberou sair daquele ambiente de hostilidade. Versículo 30 fala que ele se retirou. Há 2 episódios na Bíblia que eu vou citar para você, mas eu vou ler. Gênesis 13, 7, fala sobre Ló e Abraão. Olha só, Gênesis 13, 7. Abriram-se, Gênesis 13, 7. Esse é o 3. Isto, minha irmã. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Contendas, briga, ambientes de hostilidade. O que fazer nesse momento? O que eles fizeram? Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Atitude madura de Abraão. Porque daqui a pouco, essa relação em que estava entre só os empregados de Abraão, daqui a pouco, se eles não cuidassem de maneira drástica,
Daqui a pouco Ló e Abraão iam ter problemas. Ele diz, por causa deles, vamos ficar longe um do outro. Mas longe geograficamente, não do coração. Foi uma atitude de dor no coração de Abraão para evitar um mal pior. Para evitar que não houvesse no coração de Abraão e de Ló animosidade um para com o outro. Então, para evitar, teve que amputar. É melhor você ficar de lá com seus pastores, eu vou seguir aqui. Então, atitudes de amor, em que às vezes é necessário você se apartar, você conviver menos. Barnabé e Paulo também, em Atos 15, 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde Panfilha, não os acompanhando até no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Só até aí está bom, porque vai dizer que ambos tiveram que separar. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, quando não há acordo entre nós, e essa relação não é acordada, pode acontecer de que o mais forte se imponha sobre o mais fraco. Quando numa relação de amor, de amizade, quando uma relação de marido e mulher, não há um acordo sobre determinadas coisas a fazer, e sempre uma parte, a parte mais fraca, precisa se render ao outro, pode nascer ali uma relação de subserviência e uma relação de controle, de abuso, em que porque eu sou o chefe, porque eu sou o líder, é porque eu tenho mais capacidade, eu tenho mais poder, eu vou me impor sobre você. Então não tem condições de andar assim, uma relação de abuso. A gente precisa então tomar atitude de sabedoria, como lidar com essas atitudes com o inimigo, ou atitudes inimigas, né? Porque eu estou falando de ambientes e de relações. Ponto 2, o que você deve fazer, o que a Bíblia, que Jesus fez, quando ele teve diante dos seus inimigos. Mateus, primeiro aí, ame o seu inimigo se afastando dele. 2, ame seu inimigo dando a ele o silêncio. Ame o seu inimigo dando a ele o silêncio. Irmãos, não é ficar de mal. Não é ficar com dodói no coração, ficar magoado e não vou conversar mais com Beltrano. Não é isso que eu estou dizendo e não é isso que a Bíblia está ensinando sobre o silêncio. Mas vou mostrar para você o que é ficar em silêncio de acordo com a Bíblia. Mateus 26, 63. Mateus 23, 63. Olha só o que diz a Bíblia. Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só até aí está bom. Ele estava sendo interrogado ali para ser crucificado. O sumo sacerdote não estava interrogando Jesus para tirar de Jesus a justiça, para ter atitude de justiça para com Jesus. Não era um homem justo interrogando uma pessoa que estava sob acusação, para que esse homem, debaixo de uma acusação, pudesse dar argumentos a ele que pudesse se livrar. Não. Ele estava querendo aproveitar de uma situação para pegar Jesus e pegar a palavra de Jesus para ser contra Jesus. Para que Jesus desse a ele subsídio, para que ele pudesse acusá-lo ainda mais veementemente. Então, nessa circunstância, em que você é levado a você mesmo se tornar seu próprio mal. Jesus disse, então, há momentos no diálogo, na conversa, no embate, na discussão, que a melhor atitude é o silêncio. É você se calar, é você não se pronunciar. Eu lembro de uma situação em que eu fui levado diante dos meus chefes, da alta cúpula da onde eu trabalho. Uma pessoa estava me acusando de determinadas coisas que eu não fiz, deliberadamente eu não fiz, conscientemente, eu não pratiquei aquilo que eu estava sendo acusado. E a pessoa me levou ali na presença do outro, eu não sabia por que eu estava ali, a não ser depois que quando começou a reunião, alguém me disse, olha, você está sendo acusado disso e disso.
E eu cheguei para a pessoa que era o chefe de todos e perguntei: você me conhece? Você sabe do meu caráter. Isso parece comigo? Ele disse: você só tem isso para responder? Eu falei: só tenho isso para responder. E ela começou a falar, a outra pessoa falando, e eu não disse nada, não respondi nada, não disse nada. Muitas vezes, diante de alguém de maior envergadura, de maior autoridade, eu fui chamado e a pessoa falou absurdos na minha cara, absurdos, que não se fala para um ser humano. E a minha resposta foi só o olhar firme, fixo nos olhos, sem dizer nada. Eu não falei nada. Jesus também, no momento desse, de pessoas falando coisas de humilhação, acusando ele de coisas que ele não fez, ele simplesmente ficou em silêncio. Mas não é um silêncio de você ficar emburrecido, né? Ficar emburrado. Não é o silêncio, porque aquele silêncio tem palavras. Aquele silêncio é uma maneira da pessoa ouvir o que ela está falando. É o silêncio que está dando para outra pessoa a oportunidade dela se enxergar, dela se perceber. É uma ferramenta da comunicação. Deus ficou em silêncio muitas vezes. Deus ficou em silêncio muitas vezes para dizer: eu não estou concordando com a sua atitude. O meu silêncio é a voz da minha indignidade, da minha indignação. O meu silêncio é a voz da minha reprovação. Muitas vezes, a melhor resposta, dentro da conjectura de sabedoria, às vezes é importante usar o silêncio. Mateus 27:13. Mateus 27:13. Jesus ficou em silêncio diante do sumo sacerdote. Mateus 27:13. Olha o que diz a palavra. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Não é que Jesus não tivesse argumento para se livrar daquilo ali. Ele poderia argumentar. Não é que você não tem argumento para contradizer o que está dizendo. Estão falando que você é Jeremias, João Batista, que você é um dos profetas. Jesus não foi atrás de ninguém para desfazer do mal entendido que eles estavam tendo a respeito dele. Sabe, irmãos, para quem não quer te ouvir, falar é desnecessário. Para quem não tem paciência de ouvir você, de ouvir seu coração, de escutar os seus lamentos, não adianta falar. Não adianta falar para quem não quer nos ouvir. Então Jesus não adiantava falar ali. Ia virar bate-boca. Ia virar quem é que tem a melhor resposta. Então às vezes, quando não há uma relação de diálogo, só de alguém que quer impor a sua verdade sobre você, a melhor resposta é o silêncio. Deixa a pessoa falar sozinha. Marcos 11, 27 a 33. Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridades faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Para que falar? Para ficar discutindo aqui sobre teologia? Não há uma relação de aprendizado aqui. Há uma relação para ver quem é mais inteligente, quem tem a melhor resposta. Não é isso que a gente tem visto nos debates teológicos, muitas vezes, nas conversas das pessoas. Não é uma conversa para aprender com o outro, aprender com o outro. É para ver quem tem a maior resposta, quem tem o melhor
entendimento, quem é o mais inteligente, quem conhece mais esse livro, ou aquele assunto. Não é um debate para aprendizado, é um debate de um espetar no coração do outro a sua verdade, como uma maguila da fé, espancando o outro com as suas verdades. Antigamente, quando eu fui, a minha primeira experiência missionária, quando eu fui abrir igreja, há muitos anos atrás, eu tinha 25 anos, quando minha primeira experiência missionária, eu fui morar em Goiatuba para abrir uma igreja lá. E eu preparei uma Bíblia de estudo para conversar, para debater contra as testemunhas de Jeová e contra os católicos. Eu tinha na minha Bíblia toda ela organizada para pegar todos os conceitos assim de crenças dos testemunhos de Jeová e tudo aquilo que a Bíblia dizia, e montei ali uma arma. Realmente a Bíblia se tornou uma espada. E eu estava só esperando o primeiro testemunho de Jeová, o primeiro católico que aparecesse na minha frente. E naquele bendito domingo, minha porta bateu de manhã. Quem era? Um casal de testemunho de Jeová. Eu falei, é hoje. Vamos conversar. Peguei minha espada, peguei meus versículos, peguei minha Bíblia, e foi Bíblia para lá, e Bíblia para cá, e versículo para cá, e versículo para lá, e pá, e o negócio começou, sei lá, 7 da manhã, era às 10 da manhã, não tinha acabado, lá na porta mesmo, naquele sol quente, e eu falando um punhado de verdade na cara dele, ele falando um punhado de coisas na minha cara. Quando terminou, eu estava exausto. Eu não tinha crido em nada do que ele falou, ele não creu em nada do que eu disse, e eu estava machucado, e naquela manhã eu tomei a decisão de nunca mais fazer assim. Nunca mais fazer isso. Não basta, não queira falar com quem não quer te ouvir. Não adianta. É como também querer falar coisas para você que você não quer ouvir. Não é que Jesus falou, é jogar suas pérolas. Você está louco para falar uma coisa importante que você descobriu, que você quer compartilhar, mas a pessoa não quer ouvir. Não adianta falar para quem não quer ouvir. É perder suas pérolas. Isaías 53, 7 diz que Jesus foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Conselho da palavra de Deus assim, se fosse para a gente resumir, eu diria, fale pouco diante do teu inimigo. Fale pouco, economize nas palavras. Fale pouco. Fale pouco de si. Eu estava num aniversário essa semana, e umas pessoas falando cada coisa que ao meu ver era barbaridades. E das outras vezes que eu dei opinião, o negócio ficou muito feio, ficou muito ruim, eu fui para casa chateado. Eu fiquei a reunião toda, a conversa toda, só batendo na cabeça. Ok. Só fazia assim. Só mexia com a cabeça. Não dei minha opinião, não falei. Por quê? Porque elas não querem ouvir a minha opinião. Elas querem falar a delas. E querem impor as delas sobre as minhas. Elas não querem dialogar. E para quê? Olha o que diz 2 Timóteo 2:23. 2 Timóteo 2:23. Repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Repele e evite, né? Evite questões insensatas. Pode colocar ainda, pode continuar até 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir. Instruir, a pessoa não quer ser instruída. Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha lá, disciplinando com mansidão os que se opõem. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ele está dizendo, se as pessoas querem te ouvir, fale. Mas se elas não querem, então evite contendas. Olha, capítulo 2, versículo 14 e 16. Não sei se é o primeiro ou o segundo, deixa eu ver se é o primeiro. Recomendo essas coisas, dá testemunho solene perante todos, perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. As pessoas vão ouvir aquilo ali, sabe, não vai trazer nada, não vai acrescentar nada,
vai ser só uma briga de egos. Quem é o mais inteligente, quem é que tem o melhor conceito. Provérbios 29, 9. Provérbios 29, 9. Diz assim a palavra: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolarize ou fique nervoso, quer se ria, não haverá fim. Está dizendo, quando você começa a discutir com o insensato, quer que ele fique nervoso ou ele fica rindo, não vai ter nenhum proveito nisso. Não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, tem tantos textos que eu poderia falar para os irmãos sobre as atitudes do silêncio, de você ficar em silêncio quando você for ofendido. Agora, segundo e último, atitudes para com o teu inimigo. Essa é a atitude diante dele. É o que você deve fazer com você mesmo diante dele. Ficar em silêncio, se calar, sair dali, vai para outro lugar. Mas o que você deve fazer para com ele? Romanos 12, 20, a Bíblia fala o que nós devemos fazer com o nosso inimigo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, tendo a oportunidade, e se o seu inimigo precisar, ajude. Por isso que a Bíblia está falando, não é para você odiar. É ele que te odeia, não é você que odeia ele. Então, quando ele precisar, aquela sua cunhada, sua sogra, precisar de você, ajude. Seu irmão que te maltrata, precisou de você, ajude. Seu vizinho que te maltrata, está precisando de você, ajude. Entende? É uma maneira que a Bíblia ensina para a gente cuidar. Olha Êxodo 23, 4. Êxodo 23, 4. Êxodo 23, 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou se o jumento ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se você, é assim, se o seu inimigo está com o pneu furado perto de você, dá uma assistência. Está precisando do seu telefone? Empreste o seu telefone. Está precisando que leve alguém no médico? Então seja favorável, auxilie o seu inimigo naquilo que ele precisar de você. Segundo, faça o bem, né? Segundo, ore por ele. Jesus disse, ore por quem te persegue e te maltrata. Ore. Fale sobre ele na presença de Deus. Converse sobre ele na presença de Deus. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão da mesma forma disse, Senhor, não atribua a eles a culpa alguma, perdoa. Então a atitude da gente diante do inimigo que nos oferece essa maldade para conosco, a gente deve fazer o bem e a gente deve orar. Conclusões finais. Provérbios 24, 17. Quero ir para as conclusões finais. Provérbios 24, 17 diz assim, quando cair o teu inimigo, não te alegres. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Talvez você está vendo alguém que você não gosta, seja um inimigo político, seja um inimigo qualquer, e você vê fazendo justiça sobre ele, e vendo ele pagando pelo que ele fez, e vendo ele sofrer as consequências do seu próprio mal, a Bíblia está dizendo, não fique feliz. Não se alegre. Não faça festas quando você vê o seu inimigo colhendo exatamente aquilo que ele plantou. É o que a Bíblia diz, você que está de pé, cuide-se, guarde-se. Não alegra o teu coração quando você ver isso acontecer. Sabe, irmãos, por quê? Porque fazendo isso você vai se tornar inimigo do seu inimigo. Não se torne inimigo do teu inimigo. Ele é seu inimigo, mas você não é. Você não é inimigo de ninguém. Romanos 12, 21, nós lemos o 20, né? Romanos 12, 21, por favor. Romanos 12, 21. Não te deixes de vencer do mal. Não deixe o mal vencer. Não deixe a atitude grosseira da pessoa fazer você ser grosso também. A atitude imbecil da pessoa fazer de você também imbecil. A atitude amarga da pessoa transformar você em alguém amargo. Essa luta de você lidar com o seu próprio coração, para que o seu coração não seja envenenado com o veneno do outro sobre si mesmo. Seja lúcido,
Quero terminar lendo 1 Pedro 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eu fiz uma canção, queria cantar ela aqui, não sei se tem pedestal, não tem não, né? Então deixa para outro dia, eu canto. Tem pedestal? Fiz uma canção baseada nesse texto, eu queria cantar essa canção para você, não sei se o Lucas sabe tocar ela. Vê se o Lucas consegue tocar ela aqui. É uma música que eu fiz antigamente baseada nesse texto. Queria cantar ela para você. Olhe para Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens, preciosa para Deus, pedra viva. Pedra angular, preciosa para mim. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens, preciosa para Deus, pedra viva. Pedra angular, preciosa para mim. Dos lábios de Jesus não se encontrou engano, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultrajes, não fazia ameaças. Quando era maltratado, se entregava totalmente ao que julga retamente. Como é linda a sua vida, igual ao meu Senhor. Outro não há. Dos lábios de Jesus, dos lábios de Jesus não se encontrou engano, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultrajes, nem fazia ameaças. Quando era maltratado, se entregava totalmente ao que julga retamente. Como é linda a sua vida, igual ao meu Senhor. Outro não há, não há, não há. A Ele a honra e majestade, império e soberania, ações de graças e a honra àquele que é glória e majestade, império e soberania,
ações de graças e a honra àquele que era, aquele que é e há de vir. Aquele que era, aquele